nome é Vinícius, vou estar fazendo uma apresentação hoje de um produto chamado Endpoint Protector, né? Conhecido também como Cossosis, é uma empresa romênia, né? Totalmente voltada com este produto para a área de DLP. E a solução ela proporciona aí 3 formas de você trabalhar o DLP dentro da empresa. Hoje, com esses ataques, vazamento de informações, é muito importante que de alguma forma a empresa proteja os dados, sendo um e-mail, um anexo, um arquivo que possa sair por um pendrive, enfim. E a solução ela proporciona esses filtros que você consegue manter o seu ambiente seguro e protegido contra vazamento de informações, ok? Falar um pouquinho da empresa. A empresa tem mais de 10 anos no mercado, é uma empresa bem reconhecida na Europa, ganhou diversos prêmios aí, como a Computer Security Award, na área de DLP. Possui mais de 40 parceiros no país, inclusive no próprio Brasil tem um parceiro que nós temos o contato direto com eles, e hoje nós vamos apresentar um pouco dessa solução para que vocês possam conhecer um pouco melhor. Falando de alguns clientes a nível mundo, né? Tem clientes aí conhecidos por todos ou pela maioria, como Philips, Sony, LG, Toyota, dentre outros clientes, e mais as premiações, como eu disse. E em 2009 ganhou prêmios, 2011, 2014, é uma empresa que ela está bem ranqueada, vamos dizer, com esses órgãos que regem o mercado e pontuam essas empresas. Então, é um produto que ele está preparado para atender a pequena, média e a grande empresa. Tá? Bom, o produto ele se divide, como eu disse para vocês, em 3 camadas. Você consegue aí controlar o uso de dispositivos, você consegue controlar conteúdos, sendo eles por tipos de arquivos, e o conteúdo dentro do arquivo, palavras específicas, número de cartão de crédito, informações sigilosas que possam ter dentro do documento, você consegue trabalhar nessa camada, e também a parte de gerenciamento de dispositivos móveis, né? Uma vez que você instala o cliente no ambiente iOS e Android, você consegue fazer todo o gerenciamento desse dispositivo. Vou passar de uma forma mais detalhada, módulo por módulo, para que vocês possam entender melhor sobre a solução. Tá? Possui, vamos dizer aí que 3 licenciamentos, né? Você tem o Endpoint Protector 4, que é o produto completo, tá? Que ele inclui tanta parte de controle de dispositivos móveis, filtro de conteúdo por tipos de arquivo, conteúdo no arquivo, a forma que esse arquivo pode ser ou não compartilhado através de um pendrive, compartilhamento de rede, bloquear, por exemplo, que esse arquivo não possa ser impresso, copiar o conteúdo através do Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar, você consegue tratar tudo isso dentro do produto, tá? Você tem aí hoje no Brasil a forma de instalação dele aqui seria somente no formato Virtual Appliance, não tem appliance aqui no Brasil. A forma de instalação dele seria no Virtual Appliance, ele pode ser executado aí num VirtualBox, pode ser executado num VMware Hyper-V, você consegue simular o servidor neste ambiente. E também a parte de iOS e Android, isso no Endpoint Protector 4, que é o produto completo. Ele tem uma outra plataforma, que é a parte do cloud, tá? A diferença entre os dois produtos é que você não tem o ambiente dentro da sua rede, e algumas features que são poucas. Que seria sincronização com AD, por exemplo, que se você tem um ambiente dentro de casa, você consegue sincronizar com AD, puxar as máquinas e usuários do AD para trabalhar as políticas, né, entre máquinas e usuários. O cloud não consegue fazer isso. E a parte de mobile você também consegue fazer normalmente. Só um momentinho, pessoal.
pessoal estava falando que não estava ouvindo. Estão me ouvindo bem, pessoal? Algumas pessoas... Vocês estão me ouvindo bem? Algumas pessoas escreveram que não estão ouvindo. Estão conseguindo me ouvir bem? Ok, vou dar continuidade então. E o ambiente mais simples, que seria somente a parte de controle de dispositivos, sendo ele para notebook, PC, servidores, você consegue trabalhar essa estrutura aí, somente a parte de controle de dispositivos. Juntamente também é um produto à parte que você consegue comprar junto com o Endpoint Protector, que é o Easy Locker, né, que é a parte de criptografia. No caso, você transferir um arquivo criptografado, sendo ele para uma pasta local, um local na nuvem, ou até mesmo CD, DVD, USB. Isso você consegue fazer a transferência desse arquivo para um ambiente, sendo ele um dispositivo móvel ou não, criptografado. Tá? A solução ela permite aí que você possa ter diversos clientes, aí é uma solução multiplataforma, Linux, Mac e Windows, tá? Para ambiente aí, grandes empresas aí que você quer fazer o controle total. E dependendo do licenciamento que adquire, somente disponível para Windows e Mac, ok? Falar um pouco, como eu disse para vocês, o produto então hoje baseado somente na parte do Virtual Appliance, tá? Aqui na estrutura do VMware, né? Como vocês podem ver, não tem appliance aqui no Brasil, tá? Seria somente Virtual Appliance ou Ambiente Cloud. Essa é a console de gerenciamento, como eu disse para vocês, multiplataformas, você tem aí um gráfico com a estrutura que você tem no seu ambiente, para Windows, Mac, Linux, o número total de máquinas que você tem. A interface ela é em diversas linguagens, em inglês, tem português, espanhol, tá? Muito amigável o gerenciamento dela. Como eu disse para vocês, integração com AD, tá? É possível você integrar com AD ao nível de você puxar todas as máquinas e usuários. As políticas que você aplica no ambiente é baseada por usuário ou por máquinas, ou até mesmo você trabalhar nas duas estruturas. Só tem que tomar o cuidado para não ter alguma divergência nas configurações, mas é possível trabalhar tanto na estrutura de máquina quanto para usuário. Só um momentinho. Temos uma pergunta aqui, só um momento. Vinícius, a pergunta que o Rodrigo fez é a seguinte: é possível importar os usuários do AD e criar grupos na console? Rodrigo, quando faz essa importação do AD, ele pega exatamente como está no AD, tá? Ele pega os usuários, grupos e as máquinas, tá? Ele trabalha de acordo com a sua estrutura que você tem no AD. Faz simplesmente a cópia daquilo que você tem. Se você tem um grupo, por exemplo, tecnologia, e no grupo tecnologia você tem o Rodrigo, o João e a Maria, você tem esses usuários baseado na estrutura do AD. Seria essa a dúvida, Rodrigo? O Rodrigo falou que está certo e perguntou se não é possível alterar essa estrutura, então, no sistema. Não, não. É a cópia do que você tem no AD mesmo. Ele faz totalmente a integração e qualquer modificação que você precisar fazer, você faz no AD. Mas também é possível você criar o usuário dentro da própria plataforma, tá? Para quem não tem AD, por exemplo, o grupo de trabalho, você tem um padrão aí na sua rede, por exemplo, nome, ponto, sobrenome. Você pode criar usuário por usuário nessa estrutura e definir a política para o usuário também. Mas pegando a estrutura do AD é exatamente a cópia do que você tem. Esclareceu, Rodrigo. Legal, pode continuar, Vinícius.
Bom, aqui a parte do licenciamento do produto, como que funciona, tá? Como que funciona para aquisição do produto? Device Control você pode adquirir ele sozinho, tá? Não há necessidade de você adquirir ele e outro módulo. O Content Hardware Protection, que também é conhecida como CAP, para que ele funcione, precisa ter o licenciamento do Device Control. E o mobile, a parte de mobile, você pode adquirir sozinho também, somente o mobile. Então, no mínimo aí para adquirir isso separadamente, tá? Você pode adquirir somente o Device Control ou a parte de MDM. Se precisar da parte de controle de conteúdo, ele precisa também da tecnologia do Device Control. A parte de criptografia também você adquire separadamente, tá? Como que funciona? Também precisa do Device Control para que você possa ter esse produto agregado, tá? Escaneamento de dados você tem dentro do ambiente já, a partir do momento que você tem o Content Hardware Protection, que ele faz o escaneamento dos dados que passam pela rede, isso falando do ambiente Linux, Windows e Mac. Vou chegar nesse ambiente, vou dar um pouquinho mais de detalhe. E a parte de mobile, que você tem também a parte de gerenciamento das aplicações, né? Por exemplo, eu quero definir que os dispositivos móveis, sendo Android ou iOS, eu defino que tem uma lista de programas que podem ser instalados. Por exemplo, Skype, um leitor de PDF, e alguns outros softwares aí baseado na loja conforme o fabricante, né, sendo o Google Play ou Apple Store, ou até mesmo você fazer o upload destes arquivos aí para o seu ambiente. Temos uma pergunta aqui. Quem fez a pergunta foi o Roberto, e ele falou o seguinte: somos uma empresa de MSP e MSSP. A solução cloud possui alguma forma de faturamento mensal? Creio que aí a pergunta não seja direcionada para o Vinícius, seja mais comercial. Então eu mesma vou responder. Não sei se me apresentei, meu nome é Sheila, eu sou da área comercial aqui da Totalware. A parte de faturamento mensal, Roberto, você pode... Só um minutinho, por favor. Desculpa. A parte de faturamento mensal, nós conseguimos fazer isso internamente na área comercial. Só um minutinho, por favor. Todos me escutam bem? Ainda está com eco? Ah, legal. Então, o seguinte, Roberto, voltando aí à sua questão, a parte do faturamento mensal, isso já é uma coisa junto à Totalware. Então, a pessoa que te atende comercialmente, ela vai conseguir fazer um serviço SaaS para você. Então, nós conseguimos sim fazer, só que aí tem um limite, tem um contrato com um período mínimo para que você consiga fazer esse faturamento mensal. Isso não tem direto do fabricante, esse faturamento mensal. Isso aí é um acordo cliente Totalware. Mas aí entrando em contato com a pessoa que te atende, você consegue fazer essa parte de saber qual que é o valor mensal e como são as condições para esse pagamento. É essa a dúvida? Maravilha, pode dar continuidade, Vinícius. Falar um pouquinho do módulo Device Control. Como que você pode definir o ambiente, tá? Controle de dispositivos, tá? Como eu disse para vocês, podem fazer por usuário ou por máquina, tá? Você tem a opção aí de criar políticas globais para aplicar para toda a rede ou políticas individuais, tá? Sendo que dentro das políticas de dispositivo você tem somente leitura,
bloqueio total, acesso permitido, tá? Você consegue definir alguns perfis ali, né? Pode até certo ponto você deixar isso no formato bem granular em relação a dispositivos USBs ali que você conecta no próprio dispositivo e você consegue filtrar ali. Por exemplo, eu quero controlar, eu não posso um pendrive, mas eu posso um HD externo, eu não posso um Android, mas eu posso um iOS. Você tem diversas funções ali dentro do controle de dispositivo. Vou mostrar a console para vocês também, vai ficar mais claro essa em relação aos dispositivos. Tá? Aqui tem um básico aqui mais ou menos, tem muitos dispositivos que ele verifica com câmera digital, smartphone, biometria, Bluetooth, enfim, tem diversos tipos de dispositivos que você consegue trabalhar na camada do tipo do dispositivo e não da porta. Então você tem diversas funções aí dentro do ambiente. Tá? O que você consegue fazer também dentro do Device Control? A parte de File Tracking. O que seria isso? Você consegue, ele aparece para você em relatórios, por exemplo, se o usuário João, ele pegou o arquivo X e moveu para um pendrive, ele podendo ou não fazer isso, ele aparece, ele gera esse histórico, né? Você tem todos os passos ali quanto a isso. Existe também o File Shadowing, que você consegue visualizar o arquivo que foi copiado. Então vamos dizer que a pessoa copiou um arquivo doc para um pendrive e ele tem a política que pode copiar um arquivo doc. Porém, essas informações ficam na console e você consegue abrir o arquivo, visualizar as informações daquele arquivo para que se em algum momento for necessário bloquear aquela informação, uma informação sigilosa, por exemplo, você pode aplicar uma regra. Mas você já sabe que aquele arquivo saiu através do usuário tal para o dispositivo X e você consegue ter todos os passos aí desse dispositivo, tá? Essa questão do file shadowing você não tem no cloud, tá? Até mesmo por segurança, para ele não pegar o arquivo, hospedar na nuvem aí, no servidor do próprio Endpoint Protector. Então esse módulo você não tem dentro do ambiente cloud, somente no ambiente on-premises instalado dentro de casa ali, no modo virtualizado, tá? Uma função interessante que é o offline, você definir uma senha temporária ali por minuto ou por alguns dias. Em que momento que isso é utilizado? Digamos que o colaborador leva o notebook para casa e na empresa ele tem algumas políticas que ele não pode colocar pendrive, não pode acessar copiar um arquivo X, Y, mas ele está trabalhando em casa, ele precisa de algumas informações. Ele entra em contato por telefone aí com você, no caso, o administrador da solução, ele vai passar uma senha para você, referente ao cliente que vai aparecer na máquina dele, e você define uma contrassenha para ele via console com tempo. Olha, ele tem acesso ao pendrive por 30 minutos, 30 dias, uma semana, um mês. Você consegue definir tudo isso para ele também. Você, não somente para dispositivos, mas também para o controle de aplicativo, controle de conteúdo, sendo ele para tipos de arquivos ou conteúdo dentro do arquivo. Tá? Tudo que é efetuado na console, você tem relatórios para isso. Também vou passar por esses relatórios aí, até mesmo para ficar um pouco mais claro para vocês e entender melhor a solução. Na parte de criptografia, é possível você definir que todos os dados que são enviados via USB são criptografados e somente pode visualizar aqueles dados o usuário que tem a permissão ou não para visualizar aquele arquivo, ok? Content Hardware Protection, que é a parte de filtro de conteúdo, também aplicado por usuário, computador ou alguma política global, tá? Essas políticas você aplicam, pode ser aplicada aí através de e-mail, um arquivo que você tenta enviar por e-mail, sendo ele cliente de e-mail ou web e-mail, um arquivo que você tenta mandar para um Dropbox, algum cloud storage, Messengers, né? Skype, Facebook Messenger, dentre outras ferramentas de mensagem, tá? Uma série de informações ali e aplicativos que você consegue fazer esse filtro também, tá? Qual a opção de reportar, tá? Enviar um alerta para o usuário ou bloquear, permitir ou bloquear ou permitir definindo um alerta para ele.
filtro por extensão, filtro por conteúdo ou por expressões regulares. Você consegue fazer neste ambiente. Tá? O controle voltado para as aplicações e aí, extensões de arquivos, né? E diz para vocês, client de e-mail, navegadores, ali os mais conhecidos, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari, dentre outros, softwares de mensagem instantânea, serviços de cloud storage, dentre outras aplicações que é possível também compartilhar arquivos. Fora as extensões, né? Extensões relacionadas à imagem, documentos, arquivos de programação, outras extensões, você consegue definir diversos filtros para fechar esse ambiente. Tá? Já existem alguns filtros pré-definidos. Tá? Temos uma pergunta, só um momentinho. A pergunta é do Roberto e ele quer saber se arquivos do SolidWorks são reconhecidos. Eu sei que o AutoCAD eu sei que ele é conhecido. Eu posso verificar aqui com mais precisão quando a gente acessar a console. Tá? Já existem alguns filtros pré-definidos ali em referente a informações, né, como número de CPF, cartão de banco, informações como RG, endereços. Você pode também fazer esses bloqueios, né, filtrar esses conteúdos que não saiam da empresa. Tá? Você pode criar ali filtros customizados, algumas palavras que você entende que para a sua empresa não é interessante que esse tipo de palavra, se houver no conteúdo de um arquivo, seja enviada, por exemplo, salário, prolabore, folha de pagamento, enfim. Você consegue definir diversas informações e criar como se fosse um dicionário customizado ali. Você define as palavras que você entende que não se enquadra para sair da empresa e você aplica essas políticas. Tá? Também ainda voltado para a parte de controle de arquivos ali, sendo por extensão ou tipo do arquivo, você consegue bloquear que esse arquivo seja impresso, você consegue bloquear o copiar e colar, tá? Desabilitar o print screen para aquela máquina, por exemplo, a pessoa quer tirar um print de um projeto, alguma informação, enfim, você consegue desabilitar essa função e também aplicar aquela política, né, por deixar offline essas configurações por um período de tempo, sendo 30 minutos ou até 30 dias. Tá? Isso é muito interessante que você também consegue, tá, bloquear transferências de arquivos de rede também. Digamos que eu quero copiar um arquivo com a extensão, com o contrato da empresa, por exemplo. Eu quero copiar para que o usuário não copie isso para a máquina, para um pendrive. Eu posso também trabalhar na estrutura de compartilhamento. Né? Eu tenho um arquivo no meu file share, eu quero definir que os usuários não copiem esse tipo de arquivo. Pode definir dessa forma também. Tá? Tem toda a parte de whitelist, você pode definir que, por exemplo, se for para um ambiente interno, se você for enviar por e-mail para o domínio da empresa, por exemplo, @totalware, pode, mas qualquer outro domínio não consegue. Tá? Nessa estrutura você também tem o file tracking e o file shadowing, que você consegue acompanhar, ver todos os passos relacionados a esses tipos de arquivos, essas informações, se o usuário X tentou dar um print screen na máquina, se o usuário Y tentou copiar as informações ou tentou transferir um arquivo via rede, você consegue fazer isso também, fora os relatórios. Tá? Só um minutinho. Vamos lá, falar agora da parte de mobile, tá? Muito utilizado para grandes empresas que disponibilizam aí iPhone ou Android para um celular, a plataforma iOS ou Android para os colaboradores, e
quer ter o controle, o gerenciamento desse dispositivo, porque o dispositivo é corporativo. Então, você pode definir que o usuário, por exemplo, não instale jogos, você define ali uma senha mais segura, né, para que ele não coloque, por exemplo, 1, 2, 3, 4, enfim, você define algumas políticas para aquele dispositivo corporativo, tá? Não somente a parte de segurança, mas você também consegue fazer a localização, né, desse dispositivo, ver os locais que ele passou, é possível fazer isso, tá? Infelizmente eu não tenho um ambiente desse pronto, tá, com dispositivos móveis, mas você pode monitorar de forma que todos os locais que ele passou, digamos que tem uma política para atualizar a cada 1 hora, ele faz o track desse dispositivo. Ele passou pelo endereço X, depois o Y, depois o Z, você tem todas essas informações. Como se fosse um check-in, mais ou menos. Tá? Algo interessante também para esse tipo de dispositivo, tá? Você consegue definir que essas políticas do dispositivo móvel, ela é válida dentro de um perímetro, né? Você seleciona isso baseado no mapa, você define ali um range, ali um raio que esse dispositivo vai atender essas políticas. Quando ele está fora desse raio, ele não tem essas políticas de, por exemplo, instala o que quer, utiliza o que quer, você deixa, vamos dizer que no horário de trabalho, que você sabe que a pessoa está naquele ambiente, naquele raio ali, por exemplo, até 50, 30, 20 quilômetros da empresa, ele tem essa política. Fugiu desse perímetro, o dispositivo pode ser utilizado normalmente. Tá? Em alguns casos, isso é aplicado em dispositivos pessoais, desde que há um acordo entre o usuário e a empresa. Tá? Mas é possível fazer isso sim. Tá? Parte de controle de aplicativos, como eu disse para vocês, enviar a instalação no formato remoto, remover informações sobre o dispositivo, configuração de e-mail, Wi-Fi, VPN, diversas configurações para o dispositivo móvel de uma forma bem prática, né? Sem a necessidade de você estar com o aparelho na mão para fazer essas configurações. Tá? Então, forma de instalação. Você tem 3 formas aí para instalar. Pode mandar aí por SMS, desculpa, 4. SMS, e-mail, QR Code ou um link direto que a pessoa faça o download do aplicativo e instala. Você tem a opção de segurança de senha, opção de criptografar o dispositivo, tá? Se você acha que é interessante que mesmo que as informações que você tem ali, ela só consiga ser visualizada naquele dispositivo, você pode criptografar, tá? Você pode tirar um assessment e levantar as informações referentes ao dispositivo, como nome, modelo, versão do sistema operacional, o que está instalado, IMEI, diversas informações do dispositivo, como se fosse um relatório mesmo de todas as informações. Tá? A parte de localização e o tracking desse dispositivo, onde que ele passou, bloqueio remoto, caso o usuário perdeu esse aparelho ou esqueceu a senha, você consegue tanto desbloquear como bloquear, dar um reset full nas informações, ele volta às configurações de fábrica, né, o Remote Wipe, conhecido pela solução como NUC, que você pega o dispositivo, envia um comando para o dispositivo e ele zera. Simplesmente informações de e-mail, tudo aquilo que você tinha no dispositivo são apagados. E o gerenciamento de aplicações, como eu disse para vocês. Tá? Aqui mais algumas features voltadas para o ambiente, né? Quando eu falo do controle do dispositivo, você tem até a função de bloquear que esse dispositivo não pode tirar foto, não pode usar a loja do próprio fabricante, Apple Store ou Google Play, dentre outras funções dentro do dispositivo que você consegue bloquear. Então ele tem diversas informações, eu posso passar isso para vocês via console também. Tá? Aquela questão de localização é baseado no geofacing, que você seta a rota ali, o raio que aquele dispositivo vai pertencer a essa política e ele funciona com essas políticas dentro desse raio. Assim que ele estiver fora desse ambiente, as políticas não são mais aplicadas. Tá? O Mindpoint Protection é a mesma coisa, somente com aquelas mudanças que eu disse para vocês. Não é possível fazer a integração com AD e
ele não tem o file shadowing, que você pode visualizar o arquivo que o usuário fez a cópia para um dispositivo. Você não tem essa informação, somente no ambiente local. Eu vou mostrar para vocês a console do produto, tá? Juntamente com o ambiente que eu tenho aqui de teste, tá? Vou pegar aqui uma máquina virtual que eu tenho, juntamente com a console, tá? Essa é a console do produto. Eu tenho um ambiente instalado local aqui. Vou logar aqui com credenciais de administrador. E eu consigo visualizar a console um todo, né? O meu dashboard aqui, as informações que eu tenho. Eu tenho somente uma máquina Windows, que é um ambiente teste que eu preparei para essa apresentação. Tá? Tem informações aqui voltadas para o Endpoint Management, que é a parte do controle de dispositivos, né? Eu criei uma política para todos os dispositivos, né? Vamos dizer que é o padrão empresa. Eu bloqueio porta-com, disquete, porta serial, CD, DVD, porta paralela e dentre outros dispositivos aí. Eu fiz esse bloqueio padrão. Então, tem aqui o nome da máquina, qual usuário que logou, então eu consigo definir que essa é a política padrão da minha empresa. Qualquer dispositivo que tiver o cliente instalado, né, essa instalação pode ser feita local ou em grande escala através do AD, tá? Você consegue criar login script, fazer uma instalação até mesmo silenciosa aí e fazer essa instalação na máquina só em ambiente silencioso somente para Windows, tá? Para Mac e Linux precisa ser local, tá? Tem algumas configurações aqui voltadas para os dispositivos, tá? Se você pegar as políticas globais aqui do ambiente, eu tenho uma máquina aqui, um usuário, que eu defino que é o meu padrão aqui. Então, dispositivos desconhecidos preserva as configurações locais, o que foi detectado. Ele tem diversos dispositivos aqui, detecta via o tipo do dispositivo, né? Não é mesmo a porta que ele trabalha, e sim no ambiente de dispositivos mesmo. Tá? Tem a parte de filtro de conteúdo, como eu disse para vocês, já existe uma regra criada aqui chamada DLP, baseada no usuário, tá? Como eu disse para vocês, eu poderia aplicar para a máquina ou para o usuário. Só tem que ficar atento para que não ocorra divergência, né? Primeiro ele valida para o usuário, vamos dizer que a prioridade, usuário, máquina, grupo e departamento. É da direita para a esquerda a prioridade de utilização. Tá? E eu tenho algumas políticas aqui de DLP, voltada para controle de aplicativos, né? Por padrão, controle por filtro de conteúdo. Bloqueio e gera um report. Minha política está habilitada. Tá? Eu controlo storage device, a parte de copiar e colar. Desabilitei a impressora. Ele escaneia compartilhamentos de rede. Então, digamos que eu vou anexar um arquivo que ele está no meu diretório mapeado. Ele vai fazer essa verificação. Ambientes que usa assim client, você pode também definir essa função. E aqui eu desabilitei, aqui é print de tela, tá? Print screen, e aqui impressão, tá? Mais abaixo tem algumas configurações voltadas para quais aplicações que vão ser detectadas. Você tem toda a parte de navegadores, aqui os mais conhecidos, dentre outros navegadores. Verificação no e-mail, tá? Então ele verifica tanto arquivos anexados quanto no corpo do e-mail, Outlook, Thunderbird, Lotus Notes, Windows Live Mail, dentre outros clientes de e-mail aqui que você consegue verificar. Instant Messaging, como Skype, isso aqui nem se utiliza mais, mas você tem aqui Facebook Messenger, eBud também usa-se pouco, acho que nem deve mais utilizar. Tem o do Google também, aqui o Google Talk, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Não, do Google Talk não tem, tá? Mas os mais conhecidos aí, a Google Talk tem sim. Ele tem aqui, você consegue também fazer o controle para esses tipos de dispositivos, tá?
A parte de compartilhamento de arquivo, os mais conhecidos também, como o Torrent, BitTorrent, SkyDrive, SendSpace, dentre outros, Dropbox, os mais conhecidos de mercados também, tá? E outras plataformas aí de mídias sociais, como o GoToMeeting, né, que é a própria plataforma que nós estamos usando para apresentação. Você consegue compartilhar arquivos, né, ou você pode fazer o controle também por essas soluções. TeamViewer, que você consegue enviar arquivos, tá? A parte de conteúdo que você controla por tipos de arquivos, né? Arquivos Word, Excel, PowerPoint, PDF, Zip, dentre outros filtros de filtros relacionados à extensão do arquivo. Você consegue definir também conteúdos de blacklist, né? Se houver dentro de um arquivo doc, PDF ou TXT, cartões de banco, né? É a mesma estrutura de... Existe uma lógica de programação para gerar número de CPF, por exemplo. Para cartão de crédito também possui um padrão para isso. Então a solução ela entende, baseado nas informações que tem nesses conteúdos, que você consegue, ele verifica. Se é um número de cartão, ele bloqueia que essa informação seja enviada. Tá? Tem a parte do conteúdo também que você pode definir, voltadas para palavras proibidas, né? Pode definir algumas palavras. Eu defini aqui algumas palavras relacionadas aqui no meu ambiente, que seria vou até fazer uns testes aqui com vocês, folha de pagamento, prolabore, salário, diversas informações aqui que para teste mesmo que vocês conseguem visualizar. Tá. Vou fazer uns testes aqui até mesmo para vocês entenderem um pouquinho melhor a solução. Tá? Eu tenho uma máquina virtual aqui, um Windows 7. Tá? Então, eu tenho um mapeamento aqui na minha rede, por exemplo, esse DLP, e eu tenho alguns arquivos aqui. Tá? Arquivo zip eu não consigo transferir para o meu ambiente. Então, se eu tentar copiar esse arquivo aqui, ele não deixa, tá? Eu fico tentando, não vou conseguir. E vai aparecer um alerta aqui referente a essa tentativa de transferência aqui no meu ambiente. Ele faz essa verificação, ele detectou aqui por file type, né, pelo tipo do arquivo, tá? E o mais legal e interessante da solução, ele trabalha com o hash do arquivo, tá? Se vocês estão conseguindo visualizar aqui. Eu vou fazer uma modificação, pegar esse arquivo zip e transformar esse arquivo aqui em uma outra extensão, para você ver que ele vai detectar independente do arquivo. Então esse arquivo .zip aqui, eu vou fazer uma cópia dele e vou modificar ele aqui por um ponto .doc. Vai falar que vai mudar a extensão, se realmente eu quero fazer isso. E lá no meu client, a pessoa tentar burlar, vamos dizer assim, né? Eu quero tentar burlar esse... se não pode um zip, eu vou transformar em doc e depois eu volto ao normal. Não consegue. Tá? Por quê? Ele detecta com o hash do arquivo. Então, independente se mudou a extensão, ele sabe que o arquivo é zip. Mesmo que a pessoa mude a extensão, ele não deixa de ser um arquivo zip. Tá? Outras informações que eu tenho aqui, eu não vou conseguir nem abrir o arquivo, mas aqui. Informações, eu tenho aqui de número de cartão de banco, e um arquivo aqui com a palavra salário, por exemplo. Se eu tentar transferir esse arquivo aqui para minha máquina, ou tentar fazer um upload, eu não vou conseguir, devido ao arquivo, essas palavras estarem bloqueadas dentro do meu ambiente. Por exemplo, um conteúdo permitido aqui, um PDF, eu já consigo fazer, já existe um, deixa eu remover o que está aqui, mas eu consigo, por exemplo, esse PDF, eu consigo copiar normalmente. Tá? Eu tenho aqui um cliente de e-mail, Thunderbird, vou abrir ele aqui, vou tentar anexar um arquivo, né? Vou enviar uma mensagem. Tá? Uma conta, tentar enviar para mim mesmo, tá? Com o assunto teste 009, tentar anexar esse arquivo, qualquer um desses arquivos.
o zip, por exemplo. Ele até chega a tentar anexar, na tentativa do envio ele me dá um erro aqui no meu ambiente. Eu não consigo. Ele manda o e-mail, porém sem o arquivo anexado. Se eu vim aqui na minha conta de e-mail, eu tenho um arquivo, mas não tenho o anexo. Ele até envia o e-mail, mas não consegue anexar o arquivo conforme a solicitação. Tá? E o interessante de tudo isso é que você consegue visualizar todo esse processo aí. Então, por exemplo, tudo relacionado a conteúdo, o Content Report. Então, a máquina X, com o usuário Vinícius, ele se enquadrou na política da LP e tentou buscar esse arquivo através de um compartilhamento de rede. Ele não conseguiu, por quê? Existe uma regra com horário, se foi o tipo de aplicação, isso voltado para conteúdo, tá? O file tracking, também você consegue visualizar, né, como eu disse para vocês. Então aqui, por exemplo, esse arquivo que estava no meu compartilhamento, ele foi enviado para o C, user, para o desktop do usuário. Então você tem todas essas informações que você consegue monitorar. E também visualizar o arquivo, né? No caso, então, isso aqui é que são arquivos que já foram feitos e é repetitivo, então naquele file shadowing você consegue visualizar esse arquivo através do save. Deixa eu pegar um arquivo aqui que eu vou conseguir visualizar. Eu consigo salvar o arquivo na máquina e visualizar. Então, eu consigo ver tudo aquilo que foi enviado, que arquivo que foi e analisar esse arquivo. Tá? Bem interessante. Console multiusuários, você pode criar um usuário para você, para uma pessoa que só vai visualizar relatórios. Você tem diversas funções dentro da ferramenta. Então, vou dar um exemplo, um ambiente escolar. Se você tem arquivos ali de boletim, informações do aluno, se você quiser trabalhar nessa estrutura de fazer algum bloqueio para a palavra boletim, enfim, algumas informações relacionadas aos alunos ou até professores, você faz esse tipo de filtro, configura e esse tipo de informação não sai por pessoas que não possam mandar. Então, você tem um filtro bem mais afinado conforme a sua necessidade, o seu ambiente. Muitas vezes um filtro para a escola não é um filtro para uma empresa, que um filtro de um escritório de advocacia é totalmente diferente de uma outra empresa. Você consegue adequar conforme a sua necessidade, tá? Voltando lá na máquina cliente, como eu disse para vocês, se por algum momento eu preciso desabilitar a função, clicando com o botão direito aqui, eu vou desabilitar por um tempo X o produto e eu vou conseguir, um pouquinho lento aqui a máquina virtual, eu vou conseguir desabilitar algumas funções. Então, por exemplo, eu quero desabilitar, deixa eu ver as funções que eu posso aplicar para essa máquina aqui. Melhor, vamos lá na console. Pela console, eu consigo trabalhar aqui na parte de offline, tá? O que eu quero liberar para esse ambiente offline? Então, a parte de conteúdo, tá? Então eu venho aqui, só tenho um computador no caso, que é na máquina cliente. Toda a parte de filtro por conteúdo eu posso liberar por 30 minutos, 1 hora ou até 30 dias, tá? Gera-se um código, tá? Esse código eu vou aplicar naquela máquina cliente, copio aqui, passo essa informação por telefone ou por e-mail para o próprio usuário e ele vai aplicar aqui na parte de password. Então, ele vai dar um Enter. Está ok. Agora ele já consegue, todos aqueles arquivos que estão bloqueados por algum motivo, ele consegue fazer a cópia desse arquivo. Lembra que aquele arquivo teste estava bloqueado? Agora ele consegue fazer a cópia desse arquivo. Tá? Você define de quanto em quanto tempo que a solução atualiza, por padrão é a cada 5 minutos, mas se você quiser definir um tempo maior ou menor, isso é muito prático, não tem segredo quanto a isso. Tem mais algumas informações aqui de relatórios, que você consegue verificar os computadores que estão online, os usuários que estão online, aquilo que foi feito, né, quais ações que foram tomadas naquela máquina. Então, tem todo
um histórico em tempo real aqui que você consegue validar para o ambiente. Como eu disse aqui, ó, tempo real. Foi feito, desabilitou o password aqui, as informações, então ele já consegue trabalhar no formato que antes era bloqueado e agora é permitido. Pessoal, cenários, a gente tem um monte de cenários que eu poderia simular aqui, mas acho que acaba ficando muito repetitivo. Vocês têm mais alguma dúvida que eu possa auxiliar, sendo ela técnica, comercial? A Sheila está aqui para nos ajudar. Vinícius, teve a pergunta do Roberto. Ele disse, se for uma interface de e-mail baseada na web, também tem como fazer esse bloqueio de e-mail? Sim, como eu desabilitei aqui a função, acredito que ela não vai funcionar, porque só nos próximos 30 minutos. Nós vamos tentar aqui, mas ele faz sim, tá? Deixa eu pegar aqui um webmail, mas é possível, tá? Ele é baseado nessa estrutura da configuração aqui, tá? Lá em Content Adware Protection, eu tenho a minha configuração voltada para trabalhando na estrutura de navegador, tá? Então, por exemplo, web browser. Então, se eu tentar postar um arquivo sendo meu webmail, ele vai verificar nesses navegadores aqui, por exemplo. Mas vamos voltar, eu acredito que eu vou conseguir fazer isso normal, porque a política ela não está mais ativa, né? Tem mais alguma outra pergunta que você quer fazer enquanto isso, Sheila? A pergunta do Bruno... Desculpem. A pergunta que o Bruno fez é a seguinte, se o bloqueio de um arquivo .doc para não sair da empresa, acho que ele não finalizou a pergunta. Se ele seria possível. Seria possível, pelo menos pelo que eu entendi, Bruno, se eu estiver errada, me corrija. Se seria possível fazer o bloqueio de um arquivo .doc para não sair da empresa, aquele arquivo ficar na empresa. Sim, você pode fazer nessa estrutura ao nível de você arquivos.doc, ele não ser compartilhado, não ser enviado por pendrive, não fazer o upload deste arquivo. Você consegue fazer isso sim, sem problema nenhum. Não sei se é essa a dúvida. Para o webmail funciona, tá? Como nós habilitamos a regra por 30 minutos, a gente não vai conseguir simular isso aqui, tá? Mas eu vou enviar aqui, vamos ver se a gente vai conseguir. Acredito que vai chegar normalmente. Referente, o Bruno completou a pergunta se alterar a extensão. Ele cai naquela estrutura que eu disse na parte de Content Adware Protection, que independente se o arquivo é .doc e ele for modificado, a solução ela verifica pelo hash do arquivo. No hash do arquivo, ele define qual a extensão verdadeira do arquivo. Se é um Word, um doc, um XLS, um PPTP, ele tem essas informações. Mesmo que é diferente de você pegar um arquivo e gerar um zip dele. Tá? Porém, ele vai verificar esse zip e você consegue trabalhar na estrutura de zip com password. Um arquivo compactado com senha, tá? Isso também é interessante aplicar porque é uma das formas de que o usuário poderia tentar burlar o ambiente. Isso, ele verifica o hash do arquivo, Bruno, não somente a extensão. Vinícius teve a pergunta também do Marcos, e é a seguinte, com a solução implantada na rede inteira, como é feita a atualização nos clientes externos? Para que você possa atualizar, digamos que você tem um cliente que ele um notebook, vamos dizer assim, está fora da empresa e precisa validar uma política fora, tá? Até a gente teve uma apresentação ontem do produto, a própria pessoa que estava apresentando, ele estava acessando a console pelo IP válido, um IP 81 ponto alguma coisa. Nas configurações, você consegue aplicar
para que a console seja, essa comunicação seja externa. Você precisa fazer algumas configurações de firewall, né? Por exemplo, que toda conexão que vem de qualquer lugar na porta X, ele faz o encaminhamento para o seu endereço local. Mas, baseado naquilo que nós vimos de apresentação do produto, algumas novidades que tinha ontem, toda a configuração da console da pessoa, a console estava na Alemanha, a pessoa estava na Romênia e apresentando para nós no Brasil. E a máquina dela era o próprio cliente. Então, funciona. É algumas configurações que você precisa definir de por onde que ele vai se comunicar. O Bruno disse ter uma outra dúvida. Só vamos aguardar aí ele mandar essa nova pergunta. Caso alguém mais tenha dúvida, por favor, mande no chat, para já ser esclarecido aqui pelo Vinícius. A pergunta do Bruno é a seguinte: consigo proibir a cópia de determinado arquivo, sendo um servidor de arquivo, o arquivo xx.xls não pode ser copiado ou recortado e alterado por determinado usuário? A estrutura que você tem é na seguinte camada, né? Eu posso proibir a cópia, posso proibir que, por exemplo, alterado por usuário, deixa eu só pegar aqui na configuração aqui do ambiente de controle de conteúdo, tá? Você tem algumas políticas que você consegue aplicar baseado em como que qual que vai ser as ações para esse arquivo, sendo ele para onde que ele vá. Então, você controla se ele pode ser enviado para um dispositivo storage, um pendrive, um HD externo, o copiar e colar, né, pegar aquela informação, jogar para outro arquivo, print screen, ele verifica os compartilhamentos de rede e impressora, tá? Neste nível, vamos dizer assim, eu não quero permitir que o usuário renomeie o arquivo. A gente até consegue fazer o renomear, mas mesmo que o arquivo, se ele tentar mudar a extensão, ele vai verificar pelo hash, mas permitir ou não que ele renomeie o arquivo não tem essa estrutura, tá? Só voltando lá no client, por exemplo, o Ctrl C, é que eu desabilitei a função aqui. Eu vou ver se, quer ver? Deixa eu tentar copiar esse arquivo aqui para ver como ele vai. Ele vai aplicar a política normalmente. Só um momentinho aqui, eu vou fazer uma coisa aqui. Trocar a hora, vamos ver se vai. Vou restaurar aqui hora. Eu não estou molhado, ele vai trabalhar lá não. Como está aquela política de meia hora, mesmo que você tente mudar o horário aqui, não vai funcionar. Mas a partir do momento que você tem a política aplicada, ele funciona corretamente, que seria, deixa eu só confirmar, ver a última pergunta aqui que foi relacionado a isso. Tá? Ctrl C, Ctrl V, funciona, tá? É que eu apliquei a política para durante 30 minutos ela está desabilitada, vamos dizer assim. Tá? Então, é possível, até print screen, por exemplo, deixa eu só fazer o seguinte aqui. Sim, pode fazer o bloqueio sim, Bruno. Tanto de Ctrl C, print screen, copiar na rede, não tem problema nenhum. Tá? Tudo isso é possível ser feito. Alguém tem mais alguma pergunta? Ok.
pessoal, se vocês tiverem interesse aí também em testar a solução, nós conseguimos disponibilizar trial para que vocês coloquem aí na rede de vocês e vejam o funcionamento aí junto à rede e ver como que essa solução se desempenha. Aí nós temos aí o Vinícius e toda a nossa equipe técnica que podem auxiliar vocês no que for necessário nesse teste aí de 30 dias e para que vocês consigam entender de fato como funciona e toda a nossa equipe comercial também para falar sobre preços, formas de faturamento e tudo mais, tá? Nós temos aqui uma pergunta, Vinícius, que é do Roberto, que é: existe a possibilidade de um usuário matar o processo de proteção e bular a segurança? Ou este processo é protegido? Deixa eu só complementando a pergunta aqui. Eu tenho um dispositivo aqui no meu ambiente, um celular, que está na regra lá. Eu não posso utilizar esse tipo de mídia, né, na parte dos meus dispositivos aqui. Eu fiz o bloqueio para ele, né? Deixa eu só mostrar aqui para você, para ficar mais claro aqui. Tem aqui uma política global bloqueando tudo, tá? Para esse computador, por exemplo. Então, eu defini que celular Android não pode conectar. E eu vim aqui na máquina e desabilitei o serviço dele, tá? Do próprio Endpoint Protector, tá? Se eu vim aqui na parte de gerenciador de tarefas, ele não está aparecendo aqui, mas está ativo, né? Eu tenho meu celular conectado, porém ele não vai funcionar aqui, tá? Uma vez que tem esse processo, mesmo que o usuário pare o processo, o serviço ainda roda em background. Acho que é o Roberto que fez a pergunta, né? A possibilidade de matar a proteção e bular a segurança protegido. Não vai aparecer, independente. E o interessante também é que você consegue instalar todo o cliente em modo silencioso, tá? Ao ponto do usuário nem saber que, nem ter o ícone aqui da solução e ele não vai saber que está sendo executado algum processo, algum monitoramento. Você consegue deixar isso no formato invisível para o usuário. Ele não consegue identificar o software instalado. Ok? O Marcos fez uma outra pergunta. Existe alguma política de treinamento e certificações? Sim, quando você adquire o produto, nós da TotalWare nós temos, para todos os produtos que a gente comercializa aqui, a gente faz um treinamento, a gente consegue sim proporcionar para a pessoa que está adquirindo a solução um treinamento para pelo menos que ela consiga administrar e gerenciar a solução, tá? É possível fazer sim. Juntamente ao fabricante, não consigo te dizer se é possível, tá? Mas interno pela TotalWare a gente consegue fazer sim na aquisição do produto aí. Isso é mais uma parte comercial, a Sheila pode dar um pouco mais de detalhes, mas tecnicamente é possível a gente criar sim, fazer um treinamento específico ou usar um treinamento padrão que nós temos aqui. Então, complementando aí a resposta do Vinícius, Marcos, nós sim conseguimos dar esse treinamento, tá? Você pode tanto vir até a TotalWare, como nós podemos ir também via GoToMeeting, fazer online, para até 3 funcionários aí, digamos, da empresa de vocês, no período de 4 horas. Então, você vai ter aí toda
a parte de gerenciamento, como funciona a solução, e aí até o início de alguma coisa de instalação. Tá? Então você tem sim esse treinamento junto à TotalAir. Junto ao fabricante, a gente pode estudar caso seja necessário, mas a TotalAir ela disponibiliza sim esse treinamento de certificação. Só voltando aqui, vou mostrar aqui para vocês a questão do Ctrl+C, né, que perguntaram, né, se é possível. Então, eu tenho aqui, se eu tentar copiar esse conteúdo aqui, ou melhor, só selecionar a ferramenta correta aqui para copiar. Select. Ctrl+C. Opa, ele vai deixar você copiar aqui porque esse conteúdo, esse arquivo é permitido. Mas, por exemplo, o print screen, a impressora, por exemplo, tentar imprimir ele aqui, ele não vai deixar. Ele vai me dar um alerta aqui quanto a esse tipo de alerta. Deixa 1, 2, 3 aqui, só para dar o erro aqui. Print de tela aqui, só para a gente... Ó, print screen, como a gente tentou, não conseguiu, não é possível. Essa política ela está liberada, a impressora eu deixei liberada na console, mas por exemplo o print screen está bloqueado lá, eu não consigo. Eu tentar printar o conteúdo aqui, como vocês estão, vai aparecer a mensagem aqui, print screen foi desabilitado. Teria mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tem a pergunta do Marcos, que é onde conseguimos a versão Try e o material com pré-requisitos para instalação. Então, foi como eu disse, Marcos, nós do lado comercial conseguimos aí liberar para vocês essa parte da trial e marcar um horário que seja melhor para vocês, para que vocês consigam fazer uma instalação, uma POC, né, que é uma prova de conceito assistida. Então você consegue, juntamente com o Vinícius ou com alguém da área técnica aqui do TotalAir, fazer essa instalação no seu ambiente. E aí nós enviamos para vocês, basta você solicitar para o comercial que te convidou para essa apresentação. O Marcos está pedindo para falar um pouco mais sobre a prioridade de aplicação de regras. A prioridade está baseada por usuário, máquina, grupo e departamento. Então, prioridade sempre para o usuário. Se você tem políticas aplicadas para o usuário, se o usuário X tentou ter uma regra aplicada para aquele usuário, para um grupo de usuários, o que prevalece é para o usuário. Caso a regra não esteja aplicada para usuários, ela vai para máquina. Se não estiver aplicado para máquina, ele vai para o grupo de máquinas ali que você tem dentro da sua estrutura, né? Seria exatamente isso aqui, tá? Nessa estrutura aqui. Usuário, computador, grupo ou departamento. Essa é a prioridade que aplica-se a regra. Se estiver nos dois, usuário e máquina, qual tem a preferência? Primeiro usuário. Quando se cria a política, a gente até recomenda que você defina um dos dois, né?
Eu vou dar um exemplo que isso pode ocorrer. Você tem integrado com a AD usuários do domínio. Você tem uma política para usuários. Digamos que a máquina é logada fora do domínio, ele é feito login com o usuário de máquina, usuário que não existe no domínio. Ele vai aplicar a política por o computador, entendeu? E necessariamente precisa ter o cliente instalado para que as políticas sejam aplicadas. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma coisa que possa ajudar? Se o usuário for menos restrito, vale política por usuário? A política é aplicada independente se o usuário é um administrador ou um usuário padrão, vamos dizer assim. O usuário sendo ele do domínio, domain admin, qualquer que seja. A política vai dar para aquele usuário, independente das políticas que ele tem. Conflito, essa pergunta tem que dizer se for referente ao conflito entre políticas de usuários e máquinas. Vamos lá, eu vou colocar um exemplo aí que eu acho que fica até mais prático. Você faz a integração com o seu domínio. Digamos que no seu domínio tem dois usuários, o usuário João e o usuário Maria. Você tem duas máquinas, a máquina 1 e a máquina 2. Você só fez importou máquinas e usuários do seu AD, porém, por algum motivo, a máquina 1 não logou pelo domínio, e quando ela não logou pelo domínio, ela logou com o usuário local. Não existe esse usuário, não existe uma política aplicada para esse usuário dentro da console. Digamos que você logou com admin, administrator, suporte, qualquer outro usuário que não exista dentro da aplicação. Ele vai aplicar baseado na máquina. Então, como não tem usuário, segundo passo, máquina. Qual é a política para essa máquina? Digamos que se a máquina está fora do domínio, eu bloqueio tudo, por exemplo. O cara não tem acesso a nada. Eu aplico essa política. Se eu setasse essa configuração aqui, por exemplo, o padrão seria com esse usuário TotalWare. Se eu não logasse com o usuário TotalWare, ele ia aplicar todas essas políticas para essa máquina, independente do usuário. Todas as políticas que eu setei aqui. Envio de arquivos, print screen, dentre outras funções. Seria essa a dúvida, Marcos? Bom, creio que tenha sido essa a dúvida aí do Marcos. Marcos, é isso mesmo? Tem mais alguma dúvida? Pessoal, tem alguém com mais alguma dúvida? Tem alguma coisa que nós... Alguma coisa... É isso mesmo, Vinícius, que o Marcos falou, que foi sanada a dúvida. Ok. Tem mais alguma coisa que aí nós podemos ajudá-los? Assim, vale salientar mais uma vez que caso precisem, caso tenham interesse em conhecer a solução, creio que todos tenham, é só entrar em contato com o comercial que convidou você para essa apresentação, pedir aí um trial, esse trial tem aí o prazo de 30 dias, e nós vamos marcar junto com o pessoal da nossa área técnica um dia, um horário que seja melhor, para que vocês instalem isso juntos e façam aí a aplicação na rede juntos, para que vocês entendam melhor como que funciona a solução e não reste nenhuma dúvida. E aí vocês vão conseguir experimentar essa solução aí durante 30 dias para ver como que é a performance dela dentro do ambiente de vocês. Caso tenham aí, também queiram cotações ou alguma outra informação que seja mais comercial, entre em contato conosco, que aí vai ser sempre muito interessante atendê-los. Creio que seja só isso, creio que não tenha mais nenhuma dúvida. Vinícius, muito obrigada pela apresentação.
e acho que nós finalizamos. Obrigado por vocês aí que se disponibilizaram esse tempo aí para conhecer mais uma ferramenta que a TotalWare trabalha. Muitos aqui já são clientes nossos com outros produtos. Entendemos que essa ferramenta pode se adequar no seu ambiente e, como a Sheila falou, estamos à disposição para dúvidas técnicas, comerciais, trial, o que vocês precisar quanto a este ou outros produtos que nós comercializamos. Pessoal, tenham um bom fim de manhã aí e início de tarde e qualquer dúvida estamos à disposição. Tchau, tchau.